Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula sobre o assédio moral e sexual no trabalho. Hoje nós estudaremos as consequências do assédio e tentaremos nessa aula traçar o que pode ocasionar para a vítima que foi assediada, para a empresa e ainda podemos citar algumas consequências que serão assumidas pela sociedade. Vamos começar a estudar as consequências para vítimas e por se tratar de uma situação subjetiva, vai ter variação diferente de uma pessoa para outra. Um clima de terror psicológico no ambiente de trabalho pode ocasionar na vítima que está sendo assediada um sofrimento tão grande que é possível desencadear problemas físicos e psicológicos, chegando inclusive a ocasionar doenças crônicas. Assim, pode acarretar, por exemplo, sequelas de ordens físicas, psicológicas, sociais e profissionais. Vejamos algumas situações de cada uma delas. Física: cansaço, insônia, alteração do sono, hipertensão arterial, que é a pressão alta, palpitações, dores de cabeça, perda ou ganho de peso, tremores, distúrbios digestivos. Psicológica: depressão, crises de choro, isolamento, pensamento suicida, angústia, tristeza, vergonha, irritabilidade. As sociais: dificuldades de se relacionar, problemas familiares. Profissionais: redução na capacidade de concentração, erros no cumprimento de atividades. Analisando essas situações que acabamos de estudar, temos a convicção de que o assédio acarreta graves riscos e danos para a saúde dos trabalhadores, tanto física quanto psíquica. Gente, o assédio acarreta tantos distúrbios na vítima que inclusive essas pessoas chegam até a acreditar que são exatamente o que os seus agressores dizem que elas são. Vamos agora analisar as consequências para o empregador, pois já estudamos que o agressor pode ser o chefe ou um colega de trabalho, mas a empresa é responsável pelos atos de seus subordinados face à responsabilidade objetiva. Merece atenção a necessidade que se tem das empresas procederem com a apuração das irregularidades, fazendo uma apuração ética ou disciplinar, e no caso de denúncia junto ao Ministério Público do Trabalho, poderá ter um TAC, que é o termo de ajuste de conduta. Destaque-se que no caso do assédio ocorrer entre colegas de trabalho, deverá haver a aplicação de advertência ou até mesmo uma suspensão. O problema do assédio no ambiente de trabalho também ocasiona sérios transtornos para a empresa, e podemos citar algum deles: redução na produtividade, o aumento de erros no serviço, grande rotatividade de pessoal, absenteísmo, antecipação da aposentadoria, licenças médicas, pagamento de indenizações trabalhistas e muitas outras consequências. Trataremos agora dos efeitos do assédio para a sociedade, uma vez que todas essas consequências acabam repercutindo sobre todos nós, sobre a sociedade, acarretando ao desemprego. Ora, pessoal, aquela pessoa que foi vítima do assédio pode passar a ser um encargo ao Estado, pois certamente vai gozar dos famosos benefícios previdenciários, como, por exemplo, o auxílio-doença e a aposentadoria antecipada. Outro ponto que iremos estudar na análise das consequências é como ela se inicia, se desenvolve e se concretiza. Assim, o início do assédio se dá com a sedução, a atração, até chegar aos comportamentos de psicopatia. Nessa fase, o assediador tenta desestabilizar a vítima de assédio e a vítima, sem perceber, vai cedendo o conflito, vai sendo manipulada. O tempo vai passando e a vítima fica cada vez mais confusa com a situação e acaba ocasionando um estresse. É um envolvimento tão grande, uma carga de estresse tão grande, que a vítima se submete a essa tensão emocional e chega a ficar aterrorizada com o sentimento de medo, e ao final ela passa a se isolar de todos. Após essa fase, a vítima começa a perceber, a ter consciência de que está sendo agredida em seu intelecto e aí entra em choque, em conflito. Nessa fase, a vítima está desprotegida e, como tem consciência do terror que está vivendo, passa a ter vontade de romper com isso. Aí vem aquela situação de pensar que o melhor é a demissão. Mas aí, logo em seguida, a vítima melhora um pouco, tem uma evolução e consegue se livrar um pouco dessa situação, resolvendo enfrentar o problema e não pede a demissão. Ocorre, meus amigos, que todas essas circunstâncias acontecem durante essa relação empregatícia e a vítima constata que toda essa situação vexatória e humilhante estão ocasionando essa confusão e alteração emocional e muda de pensamento, chegando inclusive à conclusão de que a única saída
é pedir a demissão de seu trabalho. É uma situação muito difícil o assédio no trabalho, pois acarreta situações das mais variadas possíveis. Também podemos citar algumas consequências mais específicas que irão variar de acordo de pessoa para pessoa, como por exemplo, a depressão, ansiedade, estresse. Nós citamos aqui consequências relacionadas à saúde física e mental, mas é claro que vai acarretar reflexões em outras áreas, como por exemplo, no campo social e econômico. Em situações de crise, nós observamos demissões em massa pelas empresas, reduzindo assim a jornada de trabalho e, em consequência, há uma redução no salário e, com isso, nós temos uma grande ansiedade no ambiente de trabalho, tanto dos empregados quanto dos empregadores. Esse clima desagradável de angústia, de inquietação, acaba acarretando o assédio moral nas empresas. Bom, meus amigos, chegamos ao final da nossa aula e após estudarmos todas essas consequências, o certo é que o assédio sexual ou moral afeta toda a relação laboral, chegando a comprometer o ambiente de trabalho, uma vez que desestrutura a vida da vítima e também repercute nas atividades das empresas e da sociedade. Hoje nós traçamos as consequências do assédio e estudamos minuciosamente todas as complicações decorrentes do assédio. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a nossa próxima. Um grande abraço.